Olá, boa noite. Este é o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes, há mais de 5 anos com você. Toda terça-feira, neste mesmo bate-horário. O bate pode achar fora, não precisa lembrar do bate, não. Nesse mesmo horário, aqui estamos com esse programa que me alegra muito, me contenta bastante. Quantas vezes estivemos juntos, né? E agora também com o pastor Ellison, né? Hoje nós temos aqui duas feras convidadas para um programa singular. Dr. Jeová Poubel da Silva, que foi meu aluno em tudo que ele fez na vida, né? Tudo de bom que ele aprendeu comigo, de errado ele aprendeu sozinho, não tem problema. Né? Boa noite, Jeová, tudo bem? Boa noite, na paz? Prazer estar com... Prazer é meu estar com você aqui. Com o pastor Ellison também. Pastor Ellison Amaral. Prazer estar aqui, uma boa pastor noite. Há 32 anos. Em né? Santa Cruz. Há 32 anos em Santa Cruz, né? Isso, e há 36. Tem 36 de ministério, né? Isso. O tema que nós vamos discutir, não vamos discutir, vamos conversar, até porque não dá nem para discutir, que aí um bate no outro, não dá certo, né? O tema que vamos considerar hoje é Lei da Semeadura. Hoje se tem ouvido falar bastante nisso, né? Mas se fala nisso nas igrejas evangélicas. Entretanto, a Lei da Semeadura não é uma coisa circunscrita a esse meio em que vivemos. Ela está semeada, pairando sobre a cabeça de todo mundo, né, Jeová? Verdade. Está pairando sobre todo mundo. Jeová, a lei da semeadura tem um fundamento, digamos, teórico, está na Bíblia. Correto. Mas, precisamente, lá em Gálatas, não é? O que o homem semear, isso também se fará. Isso se aplica a tudo na natureza. Você semeou, você vai colher. As pessoas acreditam, as pessoas que não são crentes, até crentes, evangélicos de fato, não levam isso muito a sério. O que você diz disso? Olha, como você acabou de dizer, o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos crentes da Galácia, né? Ele disse, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Isso é uma lei universal. Até o fato de estarmos aqui, né, gravando esse programa, é uma semeadura também. É uma semeadura. É uma semeadura. É uma regra, é um padrão, e ela funciona na lei física, na lei biológica, no mundo espiritual, enfim, em tudo na vida. Ela, de fato, ela existe para tudo. Ele sabe como ela, teve o privilégio de sistematizar, produzir o texto, não é, pastor Edson? Sim, sem dúvida alguma. A lei da semeadura nada mais é do que um princípio de plantar e colher. Então, se você, na sua caminhada, vai fazer uma boa plantação de boas sementes, porque são escolhas nossas, o princípio daquilo que nós vamos semear na vida, seja no contexto da família, seja no contexto espiritual, seja na sociedade, a gente vai colher. Todo plantio virá o tempo da colheita. Aí vem a tâmara, por exemplo, você leva quase 100 anos para poder fazer a colheita. Mas vai chegar. Plantou, vai colher. De certa forma, é ação e reação. Ação não e tem reação. jeito. Você plantou, colhe, agiu, vai ter uma reação. Se eu der um soco nessa parede aí, não parece não, mas a mesma força que eu puser no soco, a parede coloca na minha mão. Mesmíssima força, né? Isso é absoluto, não é relativo, né, Ró? É verdade. Isso é absoluto, para absoluto. todos os meios, todas as situações. Né? É uma lei fundamentada na Bíblia, até porque todas as boas coisas, maravilhosas coisas, científicas ou não, estão fundamentadas na Bíblia, né, pastor? A Bíblia, ela é a base de tudo no mundo. Seja ele científico, seja ele em qualquer área, né? Seja ela de aviação, seja tudo. Deus tem traçado todas as coisas. E o bom disso é que se você conhece a palavra de Deus, tem mais facilidade para fazer uma boa semeadura. Exatamente. Porque se é uma ação e vai provocar uma reação, então, se é bíblico e você está dentro de um contexto bíblico, a facilidade de uma colheita maravilhosa. Então, se preocupe com isso. Está tudo na palavra. Eu estou terminando de ler um livro de um amigo meu, livro esse que eu tive o privilégio de participar, não nesse, mas num outro assunto dele eu participei com o coautor, é sobre biologia. E ele é evangélico, está fazendo teologia, e ele fundamenta todo esse livro nessa relação de biologia com a Bíblia. Lindo. E é impressionante que tudo da biologia está fundamentado na Bíblia.
Os cientistas sabem disso. Quem quer ser ateu tem que fazer uma força muito grande, não é, Edson? Sim, porque todos os princípios que regem o mundo. E acaba o ateu dizendo assim, aquele cara lá de cima, porque ele não quer dizer que é Deus, mas ele se refere a isso. Porque não tem como fugir ao Criador de todas as coisas. Ele é poderoso e é indiscutível. E está acabado. E não tem como tirar dele essa essência. Todo efeito... Né? Gera uma consequência, uma causa. Todo efeito tem uma causa. Uma consequência dessa. É uma consequência, né? Uma causa, né? Seja positiva ou negativa. Em termos simples, tudo que você planta, você colhe. As pessoas pensam que a Bíblia é um livro que diz respeito só a coisa religiosa. Não. Porque toda a ciência, todo saber, toda a cultura, todo conhecimento, quer queiramos ou não, tem origem em Deus. Ou seja, tudo nesse universo é uma questão religiosa. Sim. Se as pessoas não creem nisso ou naquilo, é problema delas. Mas os que creem, levam melhor. Tem um autor, não estou esquecendo o nome dele aqui agora, com a minha idade também já está na hora de começar a esquecer alguma coisa, né? Que era ateu e queria provar que a Bíblia era um livro falso. Foi pesquisar, foi lá para a Mesopotâmia, aquela região toda lá. Werner Keller. E depois de um bom tempo pesquisando, escrevendo, escreveu aquele livro aí, e a Bíblia tinha razão. Eu não sei, acho que ele nem se tornou cristão, mas a verdade é que ele concluiu que a Bíblia tinha. E a Bíblia tem razão o tempo todo. Isso não é só de caráter religioso, não é absoluto, é uma lei universal. Concordo. É uma lei universal, né? Ela pode ser denominada de modo laico como uma lei da causa e efeito. Não tem jeito, causa e efeito, causa e efeito. Dá no mesmo. Veja bem, tudo que o indivíduo faz de bom, gera sim, hoje, amanhã ou depois, mesmo que sendo longínquamente, vai gerar uma reversão para ele igualmente boa. Tá? Reverbera, né? Reverbera, naturalmente. E tudo que ele faz de errado não tem jeito. Mas as pessoas não acreditam nisso, não, professor? A gente tem observado nessa relação, pessoas, o quanto hoje, alguns idosos, por exemplo, que plantaram na infância dos filhos toda a maldade e que na velhice acabam ficando abandonados. É uma ação e uma reação. Então, a gente tem na Bíblia a instrução e a orientação para você plantar o amor, a humildade, a bondade, a ajuda, viver em comunhão, para que toda a nossa jornada, então, toda a ciência, todos os sistemas, se forem conhecedores da palavra. Então, a Bíblia tem razão para tudo. Para tudo. Aí as pessoas falam assim, os cientistas descobriram isso. Não, já existia e que está lá na Bíblia. Descobriu mas não criaram nada. Não criaram nada. Não produziram tudo nada. É uma grande descoberta. Então, nós somos responsáveis pelo que nós plantamos para a nossa colheita. Eu me lembrei aqui, pegando um gancho aqui do pastor Edson, né? Lá na minha ex-igreja, tinha um irmão que ele ficou, né, idoso e nenhum dos filhos queria levá-lo para sua casa, não é? E eu fiquei indignado com aquilo, porque ele estava numa situação precária, precisava de auxílio, precisava de ajuda, precisava de um acolhimento, não é? Aí eu fui conversar com a sobrinha dele, não é? A Martinha, você conhece a Martinha, isso. Não é? E a Martinha me disse assim, porque o senhor não sabe como Jacó... Acabei falando o nome do homem. Não tem problema, não. Mas tem muito Jacó nesse mundo. Ele já partiu. Já partiu? Então... Como Jacó tratava os seus filhos. Aí eu fui até Santo Antônio de Pádua conversar com um deles e eu percebi a dificuldade que ele teve de acolher o seu pai na sua casa e acabamos levando ele para um asilo. Um asilo, o Leão. Ou seja, os filhos tinham razão, não tinham? Na verdade, ele estava colhendo o que ele plantou. Aquilo que ele plantou ao longo de toda a vida. Não tem jeito. Não é? Não tem jeito. É causa e efeito. É causa e efeito. Não é possível evitar a consequência decorrente daquilo que se faz aqui na Terra. Não é. Olha, eu tenho 79 anos de idade. Meu pai morreu com 70 anos incompletos. Resistente, homem forte. Morreu com câncer no pulmão, morreu com câncer de próstata, morreu com tudo de ruim. Com 69 anos e 11 meses. Eu sou com 79. E com saúde. Com saúde.
e tocando a vida. Começando a vida agora, inclusive. Amém, né? glória a Deus Começando por a vida isso. agora. Bem, esse nosso primeiro bloco foi exatamente sobre do que tratamos a chamada lei da semeadura. Ela é, como se dizia antigamente, é batata. Plantou, vai colher. Implacável. Isso aí. Implacável. Voltamos já já. Ok, voltamos com conhecimentos de assuntos relevantes, hoje tratando sobre a lei da semeadura. Não é brincadeira, não, é coisa muito séria, né? Pastor Jeová, doutor, psicanalista, e pastor Edson Amaral. Dois queridos irmãos, preparados, competentes, que ao longo da vida têm visto naturalmente muita coisa plantada e muita colheita inevitável, não é? É verdade. Pois bem. Agora vamos lá. Toda lei é firmada no pressuposto que haverá culpados e inocentes. Agora há pouco, por exemplo, você citou, conversávamos aqui, aliás, sobre alguém que precisava ser acolhido e ninguém queria, ninguém da família queria acolher o homem, porque ele havia sido uma peste. Eu cheguei, não sei se você, não, Jeová, nem o pastor Edson, mas eu cheguei à conclusão que aquele pessoal que não queria acolher tinha razão. Tinha razão, porque tem. Eu não vou dizer que tenha razão, tem motivo. Porque motivo é o que justifica a ação e razão, aliás, motivo é que precipita a ação e razão é que o justifica. Eu acho que eles tinham razão mesmo, de fato, né? O velho era ruim mesmo, né? Era difícil. Havia sido ruim. É difícil. E aí, eu dificuldade de só lidar. colocar que essa mudança ela só pode existir se o mover de Deus for tremendo na vida dos filhos. Para poder ter esse comportamento, para que... Naturalmente não vai mudar. Não vai mudar, porque a terra que foi plantada foi uma terra ruim, muito ruim. Mas é possível que pelo agir do nosso Deus haja uma mudança nessa ação. Somente pelo poder de Deus, para que haja um fruto. Um milagre. 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 A Bíblia diz que sobrenatural. É ele quem opera tudo em todos. Só o sobrenatural. Mas é Deus quem opera tudo em todos, mas não é de maneira unilateral, é bilateral. Tem que existir algo lá do lado de lá para cá. A ser tratada. Porque se o ser humano não sintonizar com Deus, ele não adianta, ele não chega nele, não. A terra tem que ser arada. Tem. E não é que Deus não queira, nem que não possa. Ele quer e pode, mas ele depende do feedback, depende do lado de lá consentir. Você já viu isso na vida? De mudanças radicais assim? Com certeza, né, Heitor? Isso a gente vê diariamente, né? A própria vivência mostra isso com muita clareza, né? Diante a gente sempre ouve, né? Fulano está sofrendo, coitadinho, mas coitadinho. Ele não fez nada, ele é tão bonzinho. Existe coitadinhos mesmo inocentes? Pode acontecer, mas eu creio que é muito raro. Eu acho que o que ele plantou durante a jornada vai chegar o tempo da colheita. Então não é que seja inocente. Talvez ele não se preocupou com o futuro. Não teve qualquer planejamento do que seria o futuro. Eu chamaria aí aquela história de José do Egito, que é José que está no Egito, né? Que ele não era do Egito. Nunca foi do Egito. Ele fala assim, olha, precisamos fazer um celeiro para guardar comida. Então, o que ele não plantou, mas guardou para ter. E às vezes, na nossa caminhada, salvou o mundo. Salvou o mundo. Na nossa caminhada, nós temos que saber guardar as boas sementes, porque é necessário que haja essa mudança. Então, alguém pode mudar? Eu tenho convicção de que pode. Mas com a permissão minha, com o toque de Deus, se quiser. O toque de Deus, mas eu tenho que permitir. Quando Saulo se converte, é um pouco disso, né? Saulo fala, o encontro dele com Jesus a caminho de Damasco, há uma mudança, mas ele permitiu essa mudança. Então, ninguém é inocente, porque às vezes nós fazemos sem a intenção de fazer o mal, mas produzimos por causa da natureza humana. Inocentemente, só nós três, né? Só nós três. Eu ia citar justamente isso, né? A nossa natureza é uma natureza corrompida, é uma natureza má, não é? E às vezes nós fazemos escolhas erradas, não é? Precipitadas. E não tem como consertar o homem no estado que ele está. Tem que existir uma nova geração. Tem que ser gerado de novo. Nascer não tem de novo. jeito. Nascer de novo. Nascer de novo. Porque corrigir o ser humano,
ele é incorrigível. O pecado é próprio da sua carne. Aliás, a Bíblia não diz que a nossa carne tem pecado. A Bíblia diz que a nossa carne é pecado. Toda carne é pecado. Então, o inclinar-se para o lado errado é natural no ser humano. Sim. Não é natural inclinar-se para Deus. Paulo, Paulo agora, eu estou pensando de modo interessante, que Paulo o tempo todo ele era homem temente a Deus. Só que temia Deus do modo errado. Sim. Ele achava que estava fazendo a coisa certa. Ele destruía servos de Deus achando que estava agradando Deus. Servindo a Deus. Até que ele muda. E aí eu acho fantástico a palavra dele em Romanos, quando ele vai dizer, porque eu não me envergonho do evangelho. Enquanto os romanos estavam com uma outra linha, ele agora volta e diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque o que eu estou pregando mudou a minha vida, transformou a minha vida. E é o poder do evangelho. Na esteira dessa sua palavra, o que aconteceu com Paulo, Paulo mesmo diz, né? A Bíblia mesmo fala que chegará tempo, quando qualquer que vos matar estará cuidando prestar o serviço a Deus. Era o que acontecia com Paulo. Ele cuidava, achava que estava prestando serviço. Mas veja bem, apesar de ele ter se convertido, etc., a lei da ação e reação, a lei que nós estamos considerando aqui, se aplicou na vida dele? De certa forma, sim. E como, né? Eu creio que sim. Apesar de ter semeado bem, semeado o evangelho, semeado coisas boas, semeado esperança. Mas ele mandou matar, consentiu com a morte de Estevão. Mas ele teve um fim solitário, né? Preso, doente, provavelmente cego, e acabou sendo martirizado. Né? Perdeu a vida como tirou a vida de outros. Tirou a vida. Não tem problema, isso não tem problema, porque o ser humano é errado, naturalmente errado, Sim. é produzido. Em pecado me concebeu minha mãe. Quem foi que disse isso? Foi Davi. Eu não conheci a mãe dele, mas na verdade sim. ele falou isso. Voltando aqui, não estou dizendo, evidentemente, que Paulo padeceu o que padeceu por Para pagar. Não. Não. As consequências naturais não são aplicações de Deus sobre alguém. Claro que Deus aplica. Sim. Quando ele resolve punir, ele pune, não tem problema nenhum. Bem, neste mundo que vivemos, as pessoas vivem melhor e parecem se sentir melhor desobedecendo. É um mundo de rebeldia, o mundo está nadando contra a corrente da lei de Deus, ou das leis de Deus. Há uma tendência natural o homem à desobediência, né? O cérebro não obedecendo regras. Né? Porque aí ele é maior. Eu mando em mim, eu faço o que eu quero, automaticamente eu estou subindo na direção daquilo que eu acho que é ser Deus. O grande problema do homem é o seu próprio ego, né? Quando Paulo vai declarar em Gálatas, capítulo 2, verso 20, é fantástico, que vai mostrar essa nova natureza, não mais eu, porque eu não sirvo, eu não consigo produzir nessa lei da semeadura o que é agradável. Então, não mais eu, mas quando eu permito que Cristo reine em mim, eu tenho uma alteração de comportamento na família, na sociedade, porque agora não eu tenho mais as minhas atitudes conduzidas por mim, mas as minhas atitudes são manifestas pela graça do nosso Deus que habita em nós. Humanamente, somos maus. Humanamente, Thomas Hobbes vai dizer que o homem é um ser predador e vingativo. Então, em toda a ação humana, ele é ruim. A graça de Deus é que nos faz ser melhores. Naturalmente ruim, porque o que chegou primeiro em nossas vidas, vamos usar essa expressão aqui, não é absolutamente como eu estou falando, mas o que chegou primeiro nas nossas vidas foi o pecado. Sim. Né? A graça chegou depois. Sim, claro, sim. A graça de Deus é manifesta a todos. A todos e o tempo todo. Deus nunca deixou, ele sempre foi um ser doador da graça. Isso antes da fundação do mundo, isso é. Mas chegou à nossa vida depois. E chegou por aquilo que você falou, o livre-arbítrio que nós temos. Né? Nós temos o ego luta para se satisfazer do modo mais inconveniente possível diante da Bíblia. Sem dúvida. Porque o ser humano se satisfazendo num jeito contraditório àquilo que a palavra de Deus diz, então ele se sente melhor, eu sou mais eu. Sim. Né? Que na verdade é o ser humano querendo ser igual a Deus. E se conseguisse ser igual a Deus, iria logo querer ser superior a Deus.
Isso aconteceu com o Lúcifer também, né? Sim. Eu sempre falei que o desejo mais secreto do homem é querer ser Deus, né? E foi aonde... É que ele tem o controle das coisas. Controle das coisas. Foi nesse Ninguém ponto que Eva caiu na lábia de Satanás, de Lúcifer, né? Que chegou lá, você vai ser igual a Deus. Vai conhecer o bem e o mal, você vai ter ciência de tudo. Vai ficar, olha, tremendo. E aí se arrebenta, né? E aí todo o caos que a sociedade tem vivido começa no desejo humano de ser Mas igual o a diabo Deus. já tinha se ferrado, não custa, vou levar alguém comigo. Vai levar mais pra, alguém. né? Alguém. E vai levar, hein? E muita gente. Bom, a gente olha para um bebezinho, né? Lindinho, bonitinho, a felicidade do papai, da mamãe, etc. A gente olha ali, tá vendo agora. Daqui a 30, 40 anos, se a gente pudesse ter uma visão em profundidade do que ele seria, iríamos dizer assim, puxa, mata esse desgraçadinho agora, porque vai ser uma peste. Vai ser uma peste. Nós não temos essa visão, mas Deus tem. Deus sabe exatamente de tudo. Eu me lembrei aqui de um episódio, eu estava dando aula no seminário, né? Aí um aluno perguntou assim, pastor, uma criança de 3 anos está salva? Eu disse, bem, se ela morrer nessa idade, sim. Se ela crescer, potencialmente... Porque Deus não vai condenar ninguém incapaz de entender sobre a manifestação da graça. Não vai, porque seria arbitrário. Aí eu falei assim, você que me fez essa pergunta, um dia você teve 3 anos. Né? Não há um bom, nenhum sequer. Não há nenhum sequer. Não há nenhum bom. Eu acho que você é uma pessoa legal, mais ou menos, mas é porque eu não conheço tudo de você. Se eu pudesse... Não estou falando mal de você está entendendo. Se eu pudesse ver você pelo lado de dentro, se você pudesse me ver pelo lado de dentro, e assim em relação ao irmão, a gente veria as coisas que nós não sabemos das pessoas. Mas puxa vida, elas não são tão más. Eu não estou dizendo que são más, mas que o pecado reside em nós. Eu vejo que é uma luta nossa contra a nossa ação humana má para permitir a ação boa, que é esse plantar, né? Eu posso pegar minha semente ruim, que está dentro de mim, e plantar. Ou eu posso pegar a semente boa, que também está dentro de mim, então a escolha é minha. Eu vou fazer a escolha do que eu quero plantar, do que eu vou plantar para que nessa colheita seja maravilhosa. É por isso que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não somos iguais. Não somos iguais. O diabo quis ser igual... Se arrebentou. Se arrebentou. Então é melhor a gente ficar nessa condição mesmo, reconhecendo a nossa pequenez. Mas essa lei é firmada, sim, num pressuposto claro. Não há culpados e inocentes. Só há culpados. Sim. Inocente não tem ninguém. Mas a criança é inocente. Mas o problema é que ela cresce, né? Sim. Vai crescer, vai se tornar adulto, vai ser dona do próprio nariz, né? Vai fazer as coisas por vontade própria, e de repente aquela criança que nós sonhávamos de ser uma bênção pode se tornar um pária da sociedade, uma maldição. Né? Então nem todos, a humanidade não é potencialmente inocente, ela é potencialmente pecadora. Pecadora, inocente não. Né? Aquela história, todos são culpados até que se prove o contrário. Né? Até que se prove o contrário. Bem, nessa lei da semeadura, que já sabemos, ela se aplica a todos, porque não há esta coisa, eu não sabia. A Bíblia diz o seguinte, Deus não levando em conta os tempos da ignorância, interessante, mesmo não sabendo, a lei permanece. Sim. Porque morre o adulto, o criminoso, mas morre também uma criança de 2 anos, absolutamente inocente, que nem sabe que existiu. Independentemente do homem saber da existência da lei ou não, ela existe. Ela será julgada pela lei. Por exemplo, se eu for levado ao juiz, você está sendo condenado porque você transgrediu essa lei. Mas, doutor, eu não conhecia essa lei. Independentemente se você conhecia ou não, ela existe e você vai ser julgado por ela. Você tinha obrigação de conhecer. Tinha obrigação de conhecer. E a lei vai dizer que todos perante a lei serão iguais. Iguais. Não, e a lei de Deus é a mesma coisa. Mas existe também, diante das leis dos homens, um certo nível de imputabilidade. Que não se impute à lei o crime, ou porque um ele é débil mental, ou é doente, ou é inválido, ou é criança, etc. Isso também existe na lei de Deus. Com certeza. Que é um princípio de justiça, certo? Sim, totalmente. O nosso Deus é justo. E interessante falar sobre essa questão de leis, porque todas as nossas leis, seja no Brasil ou fora, elas estão pautadas na palavra.
Todas. Todas elas. O Império Romano, por exemplo, tem tanta coisa que vai trazer para o nosso dia a dia de legislação. Então, nenhum de nós pode ser julgado dizendo que não conhece a lei. Não e o existe. mesmo você sendo ignorante, como diz Atos 17:30, que Deus não leva, mas você vai conhecer essa verdade. E hoje, tanto pela internet, por tantas coisas, para você conhecer a lei de Deus. Só não conhece a lei de Deus quem não quer conhecer. Bom, naturalmente... Em Romanos 1, Paulo fala que a própria natureza, ela revela a lei de Deus. Né? Amém, é verdade. Pois bem, ou seja, ninguém escapa. Ninguém Essa escapa. desgraça toda que está no mundo hoje é culpa do ser humano e essa desgraça toda está sendo uma colheita daquilo que foi semeado. Voltamos já já. Voltando com o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes, com o pastor Edson Amaral e o Dr. Jeová Paubel da Silva, meu psicanalista de plantão. De plantão, né? Vamos agora para o terceiro bloco do nosso programa, tratando mais especificamente do descumprimento das leis e possibilidades de consequência. Bom, lei é lei. Não há como dar a volta em lei, dá, Edson? Nenhuma. Nenhuma, não tem jeito. Não tem jeito. Ela vai ser aplicada no tempo certo. De qualquer maneira. E em qualquer condição. Não há ninguém inocente. Não há inocente Nem eu. diante da lei. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Nem nós, né? Nem nós. Mas vocês até pode ser. Eu conheço a minha consciência, sei muito bem o que já pensei, o que já desejei fazer, não tive tempo de fazer, não tive coragem de fazer, não importa. Mas a verdade é que o descumprimento das leis inevitavelmente vai gerar consequências. Quer sejam as leis civis, as leis da física, porque são leis, os físicos não criam leis, Sim. eles descobrem leis. Eu estava vendo a semana passada uma conclusão que chegaram a respeito da nossa Via Láctea, a nossa galáxia. Eu não tenho ações, não invisto em ações da Via Láctea, mas nós conhecemos pouco dela, e é a nossa. Na nossa Via Láctea, na nossa grande nebulosa chamada Via Láctea, está o nosso Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, já velho, desgastado, etc. Em torno deste Sol, começa lá com Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, Urano, Saturno, até Plutão, que agora é um coitadinho de desqualificado planeta anão. É longe para nós. Para ir a Plutão e voltar, levaria 36 mil anos, alguma coisa assim. E é complicado para você ir e voltar. É melhor nem ir. Vamos ficar por aqui. Né? Melhor nem ir. Bem, até porque não tem muita coisa boa lá. Aquilo lá é muito longe. Né? Para ir a Marte, você leva 3 anos para ir e voltar. E para não fazer nada, que você chega lá, saltar, esperar um certo sistema de rotação acontecer, para você entrar no ângulo certo. Caso contrário, você passa direto. Você passa direto. Bem, os cientistas descobrem leis. Mas aí é o seguinte, chegaram à conclusão que a nossa galáxia tem 500 milhões de estrelas. A nossa galáxia tem 500 milhões de estrelas. A grande maioria, bem maior do que o nosso Sol. Tem de quarta, terceira, segunda e primeira grandeza. O nosso é de quinta. É verdade. Tá? Dá para imaginar um universo constituído de 3 bilhões de galáxias, segundo os cientistas. Esses cálculos aí são aleatórios. Diz que tem 3 bilhões. Pronto. Quem é que vai provar o contrário? Isso é 93 bilhões de anos-luz. Percorrer de um lado a outro, né? Na Via Láctea, você, para percorrer a parte mais estreita, que ela é espiralada, a parte mais estreita deveria 12 mil anos-luz para sair de um ponto ao outro. Tá? 36 mil para sair da extremidade mais larga até outra. 36 mil anos-luz. A luz. Só que a luz não é a coisa mais veloz. A gente pensa que não é. É o som, né? O som é mais lento. Mais lento? O som é bem mais lento. O som você ouve, você dá uma pancada aqui, você é longe, você vê a pancada e só vê o som. O eco. Não existe algo mais veloz do que a luz. Isso foi descoberto no Instituto do Cérebro nos Estados Unidos. Um cientista provou que a velocidade do pensamento, de como flui a energia dentro do cérebro, não é 300 mil km por segundo, são 600 mil km por segundo. Isso é provado em tese no Instituto do Cérebro nos Estados Unidos. Ou seja, o dobro da velocidade da luz é o que é energia de fato, não é essa energia elétrica, é a energia vital, que ela flui, a razão de 600 mil km por segundo.
Bem, então aí está o universo assim, cheio de leis. Agora, será que os físicos conhecem todas as leis que regem o universo? Claro que não. Claro que Não. Sem chance. Eu acho que nem 1% Também eles acho. conhecem. Tá? Há muita Nem- coisa ainda para ser conhecida, né? Ah. E na base dessa coisa a ser descoberta, a ser conhecida, está Deus, Só- que é o Criador de todas as do universo. E as leis todas são criadas por Ele. Independente de gostarem ou não, vale a lei de Deus. Sim, Tá? a lei de vida. Tanto é que, essa semana passada eu estava vendo uma palavra de pode ser irmão, não tenho certeza disso, mas de uma denominação meio estranha com relação às coisas, é inteligentíssimo, como arqueólogo, como estudioso, é um cientista maravilhoso, palavra nua. Ele estava tentando convencer que Deus não vai condenar os demônios e anjos perdidos eternamente. Para qual a utilidade de manter esse pessoal no inferno a vida toda? É para Deus ter prazer? Não existe, claro que ele vai destruir, vai acabar com... Deus não pode destruir nada que seja espiritual, sabe por quê? Porque ele é espírito. Se um espírito pudesse ser destruído, significa que Deus também poderia ser destruído. Sim. A questão, o simples fato de Deus ser ético, ele precisa aplicar sua justiça, né? Precisa. Ele não pode deixar, ele não pode transigir. Ele não pode mudar de ideia E em nada. ele não muda. A E alma que pecar, Essa morrerá. essa mulher. Mas o diabo, os demônios vão ficar eternamente. Não tem jeito. é a promessa. É a promessa. A Eternamente. promessa é vida ou morte. Esse princípio lá, não, Deus é bonzinho, não vai destruir, acabar com tudo, que ele não vai querer ver. O pessoal não conhece Deus direito. Deus é amor e Deus é justiça. Tudo quanto ele criou tem o desígnio para a eternidade, para estar com ele ou rejeitado. Contra ele. E não tem opção. E não tem opção. Mas Deus poderia destruir. Não, não pode. Porque se Deus destruir um espírito, significa que ele, espírito, poderia também ser destruído. João 3,16. Porque Deus amou o mundo para que tal. tenhamos a vida eterna. A morte eterna É o oposto. não tem jeito. É o contraditório, não tem jeito. Ou você vive eternamente ou você morre eternamente. Mas o pessoal tenta, até chamados evangélicos, tenta aliviar o lado do diabo. Ele não vai ficar condenado a vida toda eternamente, porque vai sim. Essas pessoas estão desconhecendo quem é Deus. Deus é absolutamente terrível. A palavra terrível não é ruim. Sim, não. Absolutamente terrível. Ou seja, não dá para imaginar. Eu me lembrei que um vizinho meu, quando eu morava em São José de Ubá, tinha um carro e tinha uma frase assim interessante, que dizia o seguinte: a justiça de Deus é paciente, mas quando ela chega é implacável. Boa. Mas quando ela chega é implacável. A justiça de Deus é paciente, mas quando ela chega é implacável. Mas a paciência de Deus também não tem nada a ver com a paciência que nós achamos que, De nossa, que temos, né? ou que possa existir. Não é. A justiça dos homens não pode perdoar. A justiça civil aí, por exemplo, não pode. Não cabe na lei brasileira perdão. Um juiz não pode dizer, não vou condenar, eu quero perdoar. Ele não pode fazer isso. Ele tem que cumprir a lei, né? Muito embora. Muito embora. Dizíamos hoje, está sendo Dependendo da discutível. grana, dependendo do tamanho da mala. Hoje né? está sendo discutível, né? Essa questão do prevalecer a lei, que própria estabelecida pelo próprio homem, para poder ter toda a doutrinação, o caminhar humano. Mas, infelizmente, a gente vai chegar nisso daqui a pouquinho, em que a lei humana não tem sido aplicada corretamente. E aí, mais uma vez, o homem, no seu pecado, descumprindo o que ele próprio determinou para conduzir a sociedade. Essa semana agora morreu um juiz americano com 88 anos de idade. Era juiz de causas menores, de causas simples, etc. É muito curioso, engraçado, que ele perdoava. Eu vi a certas pessoas. reportagem ontem, inclusive saiu no telejornal. Ele perdoava, mas são coisas que banais, sem problema, ele podia fazê-lo, não tinha. Mas a justiça civil, por exemplo, no Brasil, não pode. O juiz não pode dizer, não, eu vou absolver porque eu quero. Não. A vontade dele não vale, o que vale é a lei. Sim. Tá? Agora, se existe a lei de Deus, se a nossa lei ela é implacável, imagina a lei de Deus. Porque se Deus fosse desrespeitar a sua lei, seria o mesmo dizer que Deus é um ser que pode ser desrespeitado. Sim. Né? Ou Isso não pode ou acontecer. que desrespeitaria a si mesmo, né? Ele não faz isso. Né? Se existe um ser que respeita profundamente a sua dignidade, é ele. Ele é Sim. absoluto. É digno.
Ele, quando a gente fala que é digno e absoluto, eu me lembro, evidentemente, da crucificação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele, o Pai, o Espírito são uma pessoa, Sim. no geral, uma só. O pensamento básico é o mesmo, o sentimento básico, o ser é o mesmo, etc. Mas desdobrado em 3 fatias, cada um com uma função específica. Quando chegou na hora de Jesus Cristo engolir a parte dele, ele só não pulou porque não podia pular. A propósito, o único momento na Bíblia que ele não chama Deus de Pai É na cruz. foi Chama de justamente Deus. na cruz. Porque ali é o homem, né? Mas antes, Ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ali no- Mas antes ele diz, olha, se for possível, Sempre Passa de era- mim. se tiver uma carta na manga aí, Mas põe sempre- Mas ela- seja feita. Mas sempre ele falava ele usava a expressão Abba, Pai, Fala, Pai. Paizinho, mas ali na cruz. Não. Deus. Ele não Porque usava. ali ele estava carregando sobre os ombros o meu pecado, o seu pecado, os nossos O pecado de toda a o humanidade. pecado da humanidade, que pode ser remido dependendo da opção que a pessoa faça, né? Tá? Ele era Deus, absolutamente, mas ali ele não podia chamar de Pai, porque ele estava carregando sobre si as nossas Cumprindo a iniquidades. promessa de Isaías. Era uma execução da justiça. Estava acabado. Ou seja, naquele particular ali, ele estava assumindo a culpa. Ou seja, não tinha como ser diferente. Tinha? Não. Ele levou a nossa culpa. Se A fez- justiça. Se fez pecado por Ele nós. se fez pecador. Ou seja, foi a lei da semeadura. O homem pecou, certo? Como não tem jeito do homem pagar pelos seus pecados, não tem, Nenhum jeito. ele mandou um camarada que pudesse, filho dele. O homem não pode se autossalvar, né? Não pode, tá? Mas alguém teve que pagar. Olha só, olha a lei da semeadura, de um modo estranho, não é? Aparentemente estranho, mas não é estranho. Porque era o único meio E ele eficaz. prometeu isso, né? Ele prometeu isso. E era o único meio eficaz, que funcionaria. E funcionou. Glória Razão a Deus. pela qual nós estamos aqui cuidando dessa Como coisa. salvos. Como salvos e cuidando dessa coisa maravilhosa, que é a relação de Deus com o homem, e que exige que o ser humano tenha uma relação com Deus especial e com ele mesmo, sabendo que a alma que pecar, essa vai morrer. E se ele permanecer no pecado, ele está A justiça precisa ser justa, não seletiva, né, Heitor? não seletivo. Né? Tá? Ok? Muito embora, né? Ah, mas aí é o seguinte, com a mala boa de dinheiro, no Brasil resolve-se tudo. Não nós, né? Mas eles resolvem. Liberdade e verdade não podem ser criminalizados, mas frequentemente a gente tem visto isso aí. Que, por sua vez, levando em conta a lei da semeadura, isso vai Vai, lá lá na frente, vai frente, chegar lá a na frente, conta. vai lá na frente, a paulada fatura vem. vai chegar. A cacetada vem. Voltamos já já. Voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes, um programa que eu amo, no ar há cerca de 6, 7 anos, por aí. Nós começamos pela RBTV, Uau. em São Paulo. Jeová participou de alguns pela RBTV, né? Beleza. A lei da semeadura na prática. Lei da semeadura na prática. Na lavoura, vamos lá. Vamos começar aqui com o Jeová, que é lavrador por excelência. Você já plantou tomate ou não? Não. Mas você morou lá na região do tomate. Morei. Tomate, pepino, pimentão. Tomate, pepino é melhor ainda, que pepino existe no mundo inteiro. Né? Verdade. Não. Mas alguém já jogou semente de tomate na terra e nasceu alface? De jeito nenhum. Não nasce, não. A gente sempre colhe o que planta, não tem jeito, tem né? jeito, né? O fruto está relacionado à natureza da semente, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Não há como plantar uma coisa e nascer outra de um princípio, de uma lei diversa daquela que está sendo semente, lançada. exatamente. Bom, quando a gente fala de plantação, semeadura, lavoura, etc., todo mundo entende. Mas as pessoas se esquecem que uma palavra mal colocada pode ser um veneno na terra. Sim. Não é, João? Verdade. O modo como você se dirige a alguém, como você responde a alguém, como você cumprimenta alguém, certo? Pode, na verdade, ser uma semente tremendamente nociva e, olha, para acabar com esse efeito, a consequência é assustadora. A Bíblia diz, né, Heitor, que uma palavra, ela pode trazer vida e morte, né? Vida e morte. Você pode matar uma pessoa existencialmente e essa pessoa viver enclausurada dentro de si mesma por toda a vida. Por causa de uma palavra Uma mal palavra. colocada. Uma palavra. Não é?
aquilo que a Bíblia chama de fortaleza. O que é uma fortaleza? Uma fortaleza é uma maneira rígida de pensar. Uma maneira que cristalizou dentro da mente da pessoa. É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo assim, eu nasci assim, e tudo, que eu faço não dá certo. Assim, aquele personagem da novela, né? Nasce assim, mãe assim, né? Isso aí é coisa. Mas os indivíduos não mudam. Tem indivíduos que se orgulham da burrice que está introjetada na sua alma. Isso acaba gerando uma ferida na alma da pessoa. O que nós temos visto hoje, um grande número de pessoas frustradas emocionalmente, que estão tratando de emoções. E algumas delas são palavras que foram dadas na infância, na adolescência, e que feriram e que não deixaram mais essas pessoas caminharem. Foi plantado e na vida, na mente, na família, e pessoas que estão trancadas dentro de quartos há anos. A própria pandemia agora que nós vivemos do Covid, 2020, que ainda tem resultados dessa semeadura maligna que foi o Covid-19. Então, nós temos hoje que ter muito cuidado com o que a gente fala, seja com filhos, seja com netos, seja com familiar em geral, com pessoas estranhas. Às vezes você dá uma palavra que aquilo fere. É o gatilho, né, que vai gerar isso na vida de pessoas. Eu me lembrei, pegando aqui a esteira do pastor Ellison, eu tratei de uma senhora com 70 anos de idade, lá no Centro Médico de Pádua, quando eu clinicava lá, e ela me procurou, e no divã ela disse o seguinte: eu tinha mais ou menos 7 anos, eu ouvi minha mãe dizer a meu respeito. Ela disse para mim, eu não gosto de você. Eu não me lembro qual foi o contexto que ela disse isso, mas eu carrego essa frase há 54 anos dentro de mim. E até hoje eu não me relaciono bem com ela. Quando eu vou visitar minha mãe, com poucos minutos, a nossa conversa azeda, né? Você vê, ela carregava aquela palavra dentro dela, essa frase, há 54 anos. Eu não gosto de você. Como aquela criança internalizou aquela palavra. Com certeza, ela desenvolveu um sentimento de rejeição muito grande dentro dela. Virou um campo, né? Virou um campo fértil pro mal. É uma palavra que foi semeada. Pois é, olha só. Colegas, o negócio é o seguinte. Eu posso dizer qualquer coisa, posso falar qualquer coisa, mas existe o jeito certo e o jeito errado. Sim. E mesmo do jeito certo, tem a maneira de dizer. Não fica assim, mas é verdade. É verdade. Você não vai mentir, você não precisa mentir. Mas quando você for falar a verdade, fale da melhor maneira possível. Você vai dizer assim, olha, fulano, é aquela história, morreu. Você não vai chegar para a família e dizer, morreu. Não, senhor, olha, ele pegou um ônibus, etc, ia bem, etc, tem um problema no ônibus, etc. Aí saiu aborrecido, pegou uma corda e se matou. Leva um certo tempo. Você não vai direto, você não precisa. A maneira certa e a maneira errada de falar. A palavra é uma coisa que salva. Né? A palavra salva. A palavra de Deus. Sim. Ela salva, ela cura. A palavra tem esse poder de curar. Né? É extraordinário, mas também mata. Uma palavra mal colocada. Porque a pessoa não perdoa o outro que lhe ofendeu. Mas perdoar é coisa fácil. Não é fácil. Não. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que tratar com essa aqui, você deve tratar os outros como gostaria de ser tratado. Você dizer a outro aquilo que você gostaria de ouvir. Eu acho que a nossa relação de plantar com palavras, ela deve ser com amor. E isso vem da parte de Deus, mais uma vez. Então, como é que a gente consegue superar? Com o poder de Deus. E com tratamento hoje. Né? Isso acontece, isso tem que borbulhar na gente. Tem que borbulhar na gente. E quem não tem Deus não vai ter boa palavra. Não. Se você encontra uma pessoa com uma palavra muito branda, muito suave, é um incrédulo, é um giro perdido, isso é hipocrisia. Não. Há uma diferença muito grande entre uma palavra bem colocada e uma palavra hipócrita. Não é isso. Diga a verdade. A verdade precisa ser dita sempre. Agora, você tem que regular com o modo que você vai dizer transmitir, essa verdade. Né? Como é que você vai falar essa verdade? Alguém disse que você pode dizer qualquer coisa, desde que você diga com amor. Né? Com amor, com jeito. Com jeito. Né? Eu gosto muito disso. A minha vida toda foi de atividade em relacionamento humano, professor, psicanalista, etc, etc.
eu aprendi a lidar com a coisa mais sensível do ser humano, que é o ego. É a coisa mais, é o ponto mais doído, é onde dói mais, é no ego. Ah, mas o ego, tem gente que fala, Deus, anula o meu ego. Não vai anular, nem pode, nem deve, porque o ego é a sua expressão. Mais do que a sua expressão diante dos outros, é a sua expressão diante de você mesmo. É a sua essência, né? É a sua essência, é o seu jeito de ser. Ah, mas o jeito de ser errado. Não, 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 o ego nunca está errado. O ego está certo. É o seu jeito, é você. São as nossas emoções. Tudo está ali. Para a gente poder cuidar então, de como vai ser. Cuidado com o ego, E Deus... com o seu e dos outros. É uma trava de segurança. E Deus nunca vai despersonalizar a pessoa, né? Não, não pode. Ele criou, ele vai alterar aquilo que ele fez muito bem. Não vai. Ele não vai enguiçar a coisa que deu certo, né? Eu tenho muito cuidado com como dizer as coisas. E eu consigo. Jeová me conhece há quantos anos? 35, Mais de 30, né? 35 anos. 35 você me conhece. Você sabe que eu sou um cara que levo... Eu sou duro no púlpito. Pregando, você sabe disso. Pregando, eu sou um toco, cara. Então somos dois. Eu sou encrencado. Brigo, bato para todo lado, eu mato, etc. Né? Eu sou pesado, né? Eu sou um pregador mais doutrinário do que evangelístico. Às vezes eu até prego e pessoas até se convertem. Eu não sei porquê, mas se convertem. O Espírito Santo. Apesar do sermão que eu prego, a pessoa se converte. Né? Apesar. Mas na linguagem doutrinária eu sou pesadíssimo. As pessoas que só me ouviram pregando acham que eu sou um toco. Não tem um lado humorístico, né? No lado de relacionamento eu não sou isso. Então, pelo menos eu aqui, dentro desse período que eu estou aqui com o senhor, só vi o lado humorístico, só vi o lado agradável, o tempo todo, de bem com a vida. Eu levo o relacionamento sempre da melhor maneira possível. Isso torna fácil, né? Eu respeito o ser que está diante de mim. E eu gosto de ser respeitado. É claro que eu não saio chutando a quem me trata mal. Sim, sim. Mas que eu guardo um ressentimento lá dentro, eu guardo. Todos nós? Todos nós. Ah, você não pode guardar. Ah, você não guarda? Você está me ouvindo aí? Não guarda, não? Alguém pisou em você, fez você sofrer. Você esqueceu do dia seguinte. Uma ova. Disse coisas que feriram a alma, mesmo dentro de igreja. Você fica marcado. Não se esqueça que o ego é um negócio descascado, não tem pele. Qualquer lugar que você toca dói, tá? Exatamente. As pessoas entendem muito mal uma pessoa afável, um indivíduo que é agradável, conta piada, ri, brinca, chega, que beleza, minha querida, meu amor, minha vida, minha privada entupida. Não, as pessoas acham que essa pessoa assim não presta. Não tem né? Isso é falta de cara. Não é, isso é um jeito de levar a vida. Viva a vida com leveza. Viva a vida com leveza. Jeová, o exemplo do joio, por exemplo. O joio parece contigo, trigo, é igualzinho, né? Sim. Parece. É igualzinho, só falta o caroço. Só falta o que realmente só tem na valor. hora que madura... É que você mexe e vê que não tem nada ali dentro. Exatamente. Mas olhando assim, exatamente, parece né? ser iguais. Esse é o negócio. As pessoas têm que entender que existe trigo e existe joio. Tanto é que sugeriram a Jesus... Senhor, quer que arranquemos o joio? Assim, não. Não, deixa eu não... Vai virar o tempo, exatamente. Para não haver o equívoco, é arrancar o trigo junto. Os anjos que são competentes para isso... Eles fazem. Sabem fazer distinção. Ganham bem. São técnicos. Especialistas. Tem PhD no assunto. Tem PhD no assunto. Bate o olho, já sabe quem é que não é. E tem um medo danado de Deus. E já viu que Deus fez com um terço dele. É verdade. Olha, cuidado que ele pode fazer de novo, né? Etc. Bom, segundo a Bíblia, e na verdade, diante de tudo, ninguém será tomado por inocente de coisa alguma. Né? Ninguém será tomado por inocente. Então, por isso que eu estou colocando a questão de lidarmos com a pessoa respeitando o jeito dela ser. Porque perfeito não tem ninguém. Nenhum. Não tem ninguém, né? Temos que ter bastante cuidado com o que nós semeamos. Sim, porque quer queremos, quer não queremos, vamos escolher. Certo? E é muito desagradável você sentir que, no caso da senhora aqui, que ouviu da mãe, eu não gosto de você. Uma palavra dita, mal colocada, acaba com uma pessoa, né, pastor? Sim, destrói. Nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala, ainda que às vezes é um sentimento interior e não exteriorizar.
Porque você pode ferir pessoas. Às vezes você tem que engolir o que você acha, o que você pensa, para que não haja umas sequelas. E aí é a semeadura, que a semeadura, agora aqui, não é em quem plantou com a fala, é em quem guardou. É. Porque você não sabe como é que a pessoa recebeu, como é que ela está naquele dia. E não diga, ela deveria aceitar isso. Ninguém tem como. tem que aceitar em padrões nossos. As pessoas aceitam ou não aceitam em face dos padrões dela. Você conhece o Leopoldo, né? Conheço. Pastor Leopoldo. Ele estava internado e ele foi lá visitar, estava contando algo que aconteceu lá na enfermaria. Chegou um senhor lá, aqui da região dos Lagos, estava internado, e ele resolveu compartilhar o evangelho com essa pessoa. E essa pessoa, assim, eu era líder da juventude da Igreja Uau. Batista do Meier. Eu liderava mais de 300 jovens. Sim, sério? Mas você se afastou do evangelho por quê? Eu estava indo de trem para a igreja e encontrei um amigo dentro do trem. Ele me deu um livro do Lenin, ou de um comunista desse aí, não é? E eu, com a Bíblia debaixo do braço, coloquei o livro. Eu estava subindo a escada lá da igreja. O pastor falou assim: ué, você está carregando agora um livro de Deus e do diabo juntos? Foi a última vez que eu voltei na igreja. Olha que coisa interessante. Cabe com a reflexão, né? Eu não sei talvez a maneira como o pastor disse, ou como a maneira como ele ouviu. O problema não foi nem tanto o que o pastor disse, foi a leitura que ele fez. A leitura que ele fez. Então o nosso cuidado é esse. Porque numa o palavra ser humano, mal colocada... O ser humano é uma terra. Né? E a palavra que ela vem, ela pode encontrar um espaço que não é espinho, porque às vezes, como a gente falou aqui sobre nossas emoções, se você tem um espaço para impedir certas sementes, ótimo, você filtra, você elimina, você expurga. Agora, tem pessoas que na hora errada, ou a emoção, já saiu de casa aborrecido, já saiu com a emoção mexida, ouve uma palavra dessa, e quantas pessoas têm deixado as nossas congregações por palavras mal colocadas. A culpa não está em Deus, nem na ação do Espírito, e nem sempre no caráter da pessoa que deixou. Está em coisas ditas, muito malditas, em posições de terceiro. Mas tinha quem não tem que entender. Você ser um pastor, ser um professor, você tem que dosar a palavra, dizer a coisa certa, sempre na expectativa e na perspectiva da leitura que as pessoas vão fazer. E no mover do Espírito. A Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Temperada. O profeta Isaías, capítulo 5, verso 20 e 21, diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo sobre o doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Então você produz no seu coração e aí semeia aquilo que você acha que está certo. Nenhum de nós aqui, estamos aqui no debate, ou num bate-papo aqui, temos a convicção de que nós estamos certos totalmente. Não, absolutamente. Nós temos falhas. Não, nós temos que ter muito cuidado. Nós somos absolutamente certos em relação ao que cremos. Na nossa fé. Isso aí é absolutamente certo. Uniforme. Exato. Mas harmoniosa. O modo de nos relacionarmos com os outros, muito cuidado. Porque o que nós semeamos, certamente vamos colher. Um abraço para você, felicidade. Na próxima terça-feira aqui estaremos com outro programa, Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Tchau, tchau. Abraço, pastores.